Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, para a glória de Deus. Eu quero, nesta oportunidade, trazer para vocês uma palavra, e eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para realizar na sua vida. Eu quero falar nesta ocasião sobre Lucas capítulo 2 e verso 25. A Bíblia relata, esta passagem aqui ela é muito linda, e nós vemos a importância que tem esta palavra. Pois a Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e diz a Bíblia, a palavra de Deus diz que esse homem ele era justo, temente a Deus e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E diz a Bíblia no versículo 27 que pelo Espírito Santo ele foi ao templo, os quais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei. Ele tomou o menino nos seus braços e louvou a Deus e disse: agora pode despedir em paz o teu servo viu a tua salvação. Meus queridos e amados, naqueles dias em Jerusalém, Israel, havia Ana, da tribo de Feniel, também havia Zacarias, Isabel, Maria, José, pessoas que temiam a Deus. Interessante observar que eram pessoas que não deixavam o templo. Uma coisa é certa, quando o Espírito Santo está na vida de alguém, se alguém sente prazer de estar na presença de Deus, sente prazer de cultuar, sente prazer de ouvir as coisas de Deus, sente prazer de louvar, sente prazer na alma, porque o prazer de servir a Deus está ligado à nossa alma, está ligado nela. Certo que precisamos ter um espírito, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma tem que ser santificado, sem dúvida. A Bíblia diz em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma realidade, lógico que precisamos, sem dúvida, porque se nós não entrarmos por este caminho, não tem como, meus amados. É muito difícil. Por exemplo, a Bíblia relata aqui sobre a história desse homem, para você ter uma ideia e você analisar, pois estava relacionado aqui coisas interessantes. Por exemplo, eu vou trazer aqui, eu vou te deixar um exemplo aqui para você ter uma ideia melhor. Um exemplo, aqui estava o cumprimento das Escrituras. Para quem não sabe, a Bíblia ela é dividida no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, eu aprendi isso há 25, 26 anos atrás, divide as Escrituras. Por exemplo, se você olhar Isaías capítulo 1, fala sobre a formação do mundo, a criação. Se você olhar o capítulo de número 66, fala sobre o verme e o fogo que não apaga, o verme não morre dentro do fogo. Entendeu? Se você olhar o capítulo 40 de Isaías, ele fala sobre a voz que clama no deserto, pois aqui estava para cumprir aquilo que disse o profeta Isaías. Pois se a Bíblia ela tem 27 livros, o Novo Testamento, e tem 39 livros, o Velho Testamento, então você vê que o livro de Mateus, começando aqui, já está falando simplesmente sobre João Batista, e este povo estavam debaixo de uma promessa, a promessa de Deus, pois sem dúvida João Batista haveria de vir, ele seria o precursor do Messias, ele haveria de endireitar o caminho
caminho, as veredas, como se diz, arrancar tudo aquilo, os tocos, preparando o caminho e dizendo: vem um após mim, que este batizará com fogo e com o Espírito Santo. Certo que a Bíblia diz que a missão de João Batista, está lá no livro de João, era simplesmente revelar o Messias, mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu estou só expondo aqui para vocês entenderem melhor. Pois esse povo estava rodeado de promessas. Por exemplo, a Bíblia diz que este homem, Simeão, ele era justo. O que é ser justo? Por exemplo, faz parte de um atributo morais de Deus, atributos comunicáveis de Deus, como eu preguei em outra mensagem, que é atribuído e que o homem pode ter, pois a Bíblia relata que ele era justo. Pois o que é ser justo? Por exemplo, um homem que tem o poder do Espírito Santo na sua vida, como está em Efésios 5 e 9, que o fruto do Espírito está em toda justiça. Praticamente, se ele tinha o Espírito Santo, ele era justo. Ele era justo. Pois a Bíblia diz no Salmo 112, versículo 4, que aos justos a sua luz, ela brilha nas trevas. Pois a Bíblia é bem clara. O Salmo 112 e o versículo de número 4, pois a sua luz brilha nas trevas. Isso é claro, meus amados. Sem dúvida, é claro, quando nós olhamos para a palavra. Quando olhamos para as palavras, nós vemos a importância que a palavra tem. Pois a Bíblia, ela é bem clara. Por exemplo, Simeão era um homem justo, pois no livro de Isaías, capítulo 26 e versículo de número 7, o caminho do justo é todo plano. A Bíblia diz que retamente pesas o andar do justo. Deus, ele pesa o andar do justo, o caminho dele é reto. Assim era o caminho de Simeão, pois era justo. Interessante observar, pois a Bíblia relata que o resgate do justo é o ímpio, e do honrado é o perverso, porque Deus arranca o justo e põe o ímpio no seu lugar. Está em Provérbios. Pois Deus, ele é poderoso. Quando a Bíblia diz no Salmo 52, o versículo 6, que os justos o verão e temerão e se rirão. Irão rir. Por quê? Porque a luz do justo semeia nas trevas, e é alegria para os retos de coração. Salmos 97, versículo 11. Pois era a vida de Simeão. Ele tinha uma promessa na vida dele. Ele tinha uma promessa. Pois a Bíblia, ela revela no livro de Provérbios que o justo para o ímpio é abominação. Deve estar no capítulo 29, se eu não me foge da memória. O justo para o ímpio é abominação, e o ímpio para o justo também é abominação. Por quê? Porque não combina, não dá certo. Não dá certo. Por isso que a Bíblia, ela está aqui dizendo, ela está citando aqui, que este homem, Simeão, ele era justo. Pois em Provérbios 11, versículo 8, a Bíblia diz que o justo, ele é liberto da angústia. E vem o ímpio e fica no seu lugar. Como eu citei, o resgate do justo é o ímpio. Provérbios 11, versículo 8.
é a palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 118, versículo 20: e esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão por esta porta. Os justos vão entrar por esta porta, porque é a palavra de Deus. Que coisa linda! Pois Deus havia, por intermédio do Espírito Santo, Deus havia havia falado com Simeão. Porque se ele era justo, como está em Ezequiel 18:5, ele praticava a justiça. Quem é justo pratica a justiça. A Bíblia é bem clara: sendo, pois, homem justo, praticando a justiça, o juízo e justiça. Porque trata de quem é justo. Pois infelizmente estamos vivendo em um tempo de tanta injustiça, e as pessoas pensam que as coisas vão passar e ninguém vai tomar medida. Tudo bem, pode ser que por ser poderoso, ou por ser gente poderosa, ou por ser isso, aquilo, outro, pode passar, mas Deus, Ele é justo, e Ele, no tempo certo, Deus, Ele chega, porque Ele é justo. Sem dúvida. Pois este homem, ele era justo. E hoje nós vivemos no meio de tanta injustiça, sabendo que, eu até citei, em 1 Coríntios 6, o 9 e o 10, a Bíblia diz que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Pessoas que vivem de injustiça não herdarão o reino de Deus. É Bíblia, é a palavra, está em 1 Coríntios 6 e 9. Pois a Bíblia relata no livro de Miqueias, capítulo 6, o verso 8, o que teu Deus pede de ti, que pratique a justiça. A justiça é uma coisa que tem que ser praticada. A coisa mais horrível que tem é você viver no meio de pessoas injustas, que vivem de injustiça. Pois Simeão, ele era justo. Deus, ele ama a justiça, porque ele é justo, e a sua justiça faz ele julgar com retidão, porque ele é justo. Deus é justo. Interessante. Quando olhamos para a palavra de Deus e vemos aqui um homem debaixo de uma promessa, que tinha uma boa reputação em Jerusalém, com certeza ele já era um senhor de idade, ele era conhecido pelo povo em Jerusalém. Para ele receber uma revelação dessa, você vê alguns degraus aqui, entendeu? Deus manifestando o seu poder pelo Espírito Santo. Aquele tempo, o Espírito Santo, ele não estava na terra, não tinha ainda acontecido a promessa que haveria de acontecer, pois Jesus ainda não havia nascido, mas estava nos dias de nascer. Por isso que a Bíblia relata no livro dos Salmos, o 25 dos Salmos e o verso 14, que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem a Ele. Uma outra coisa, a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Ele tinha temor de Deus na vida, temente a Deus. Temor a Deus em nossos dias caiu da moda faz muito tempo. A Bíblia, para muita gente, ela interpreta do jeito que a interpretação, do jeito que age e do jeito que pensa. Entendeu? E as pessoas acham que no fim vai dar tudo certo, mas estão enganados. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara.
Se você vê Apocalipse 21:8, você vê que ela é clara. Apocalipse 22:15, você vê que a palavra de Deus é bem clara. Se você vê Romanos capítulo 1, versículo de número 29, o 30, o 31 e o 32, é muito claro. Se você olhar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8, 9 e 10, ela é clara. Se você olhar os Salmos 15, você vai ver que ela é clara. Colossenses capítulo 3, versículo 5 a seguir. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 4 a seguir. A palavra de Deus é bem clara. Apesar que esses versículos caíram da moda, não existe mais, mas ela é clara. Pois a Bíblia relata que Simeão ele era temente a Deus. O que é ser temente a Deus? O temor a Deus, todo mundo sabe que é o princípio da sabedoria, mas a Bíblia relata em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, me desculpe, o temor do Senhor é odiar o mal, e o que as pessoas mais gostam de praticar é o mal. O que as pessoas, a outra coisa que encaixa no versículo 13 de Provérbios e o capítulo 8, que a Bíblia diz que o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O temor do Senhor tem esses princípios. Tem esses princípios. Uma outra coisa que é o temor do Senhor, abandonar o caminho mau, a boca perversa, e é o que hoje infelizmente não existe temor. Está aqui em Provérbios, a Bíblia diz que Deus odeia, está aqui, Provérbios capítulo 8 e versículo de número 13, está aqui. Eu não estou aqui pregando para crente sem ser crente, que nem muitos pregam para crente sem ser crente. Muitos cantam para os crentes sem ser crentes, sem servir a Deus, sem ter o temor de Deus. Eu estou aqui pregando uma coisa que está dentro de mim, está dentro do meu coração, dentro da minha alma. O temor do Senhor é odiar o mal, odiar a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Se você não odeia estas coisas e você pratica, então não existe temor de Deus na sua vida. Porque se tivesse o temor de Deus, você iria odiar imediatamente, porque o temor de Deus está dentro de você. Pois a Bíblia diz que Simeão, ele era temente a Deus. Temente a Deus. Pois a Bíblia, quando a Bíblia cita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o versículo de número 2, a Bíblia diz que Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, quer dizer constante, orava a Deus. Mas ele era temente a Deus, ele não conhecia a igreja, ele não conhecia quem era Jesus, ele não sabia nada, mas ele era temente a Deus. Sabe, amados, eu preguei domingo à noite em nossa igreja sede aqui em São Paulo, sobre a família de Jó, e no capítulo 1 do livro de Jó, e a Bíblia diz que Jó levantava pela madrugada para fazer sacrifício para cada um dos filhos dele, porque ele se preocupava se os filhos dele haviam blasfemado contra Deus, o pecado contra Deus em seus corações, sem ele saber, mas ele fazia o sacrifício como sacerdote, para que Deus viesse perdoar os filhos dele, se é que os filhos dele tivessem feito
algum pecado ou tivesse pecado contra Deus, sem ele saber no coração. Você já imaginou que temor, que reverência? Por exemplo, a Bíblia relata lá, quando chamaram aquele cego do tanque de Siloé, que interrogaram ele. Ele não conhecia Jesus, mas ele disse assim: olha, eu não sei, porque eles nunca tinham visto um milagre daquele. Mas aquele homem disse assim: Deus não ouve pecadores, e se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Está lá em João capítulo 9, 31. Quer dizer, eu não sei quem é Jesus, mas se ele é temente a Deus, então Deus ouve quem é temente a ele. Acabou, foi a resposta que ele deu para os homens que estavam perturbados por causa da cura que Jesus havia curado aquele homem que era cego. Pois a Bíblia relata sobre Anani, e a Bíblia diz de Ananias, que era líder da fortaleza sobre Jerusalém. A Bíblia diz que ele era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos que estavam em Jerusalém. Neemias capítulo 7 e versículo de número 2. Ele era mais temente do que muitos que haviam em Jerusalém. Pois eu deixo uma coisa clara para vocês: nesta vida ninguém é mais do que ninguém. Você não é mais do que eu, nem eu sou mais do que você. Mas se você temer a Deus mais do que eu, você é mais do que eu. Você é classificado mais que eu. Você pode ter certeza. Em nível de conhecimento, eu conheço coisas que você não conhece. Você conhece coisas que eu não conheço. E nesta vida nós aprendemos uns com os outros. Mas se alguém é temente a Deus e guarda a sua palavra, então esse alguém, se é mais temente a Deus do que a mim, ele é melhor que eu. Não se discute. Ele vai se classificar muito mais melhor que eu. A palavra de Deus é linda. E quando nós paramos e vemos um homem que era temente a Deus e esperava a consolação de Israel, porque era promessa, Jesus haveria de vir. Pois quando você, lá nos dias de Jetro, capítulo 18 do livro do Êxodo, e versículo 21, quando ele aconselhou Moisés, que Moisés julgava a causa do povo, e mandou lá separar grupos separados, até chegar à altura de 10, e foi abaixando de 1000, de 100 e 50, até chegar a 10. Eu disse: procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que têm um caráter de verdade, e homens que odeiam a avareza, e coloca eles, chefe de 1000, chefe de 100, de 50, de 10, coloca aí. Mas tinha que ter a qualificação destes homens que temessem a Deus. Pois infelizmente hoje o temor a Deus, aos seus princípios, porque quem teme a Deus está lá, eu citei aí o Provérbios 8 e o 13, não foge desta regra, é a palavra.
Pois a Bíblia relata no Salmo 15, Senhor, quem vai entrar no seu tabernáculo? Quem que vai estar lá? Aquele que anda em sinceridade, aquele que fala a verdade. E hoje nós estamos vivendo a mentira, vivendo um tempo de mentira, um tempo de engano. Por isso que a palavra de Deus, ela dizendo sobre este homem que esperava as consolações de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Quer dizer, se estava sobre ele, o Espírito Santo foi o mesmo que revelou para ele, e fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Existe um ditado que quem tem promessa não morre. Morre sim, morre. A promessa só vai cumprir se você estiver no lugar aonde Deus, Ele quer que você esteja. Caso contrário, não. Ah, mas a Bíblia ela é bem clara, bem clara. Quando você olha para o livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 7, 8, o 9 e o 10, você vê Deus falar claramente. Quando você olha para o capítulo 2, o livro de 1 Samuel, versículo 20 a seguir, quando Deus tinha feito uma aliança perpétua com a casa do sacerdote Eli, aí Deus, ele chega e diz: não, longe de mim, forma alguma, eu honro os que me honram, mas também aqueles que me desonram, eu também vou desonrar. Deus foi bem franco. Deus fez a promessa para esse homem, mas veja a qualificação e a vida que vivia este homem em Jerusalém. Pois foi revelado pelo Espírito Santo. Quem revelou foi o Espírito Santo. Revelação é coisa que está oculta, que está escondida. A revelação, conforme está no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo, que ele relata, lá no capítulo 14, ele fala no versículo 26, mas o dom, a revelação, ela está extinta num grupo de 3 dons, que é o dom da sabedoria, a ciência do Espírito, e o dom do conhecimento. Então ela está revelada dentro desses 3 dons. Agora, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e vemos e temos ciência daquilo que é puro, daquilo que é poderoso, então nós imediatamente temos a plena convicção que Deus é aquele que está pronto para trabalhar na nossa vida. Deus está pronto para encher a nossa vida de virtude e de poder e de autoridade. Pois é bem claro, meus amados, quando olhamos para a palavra de Deus, pois a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo estava sobre ele, e ele não iria morrer antes de ter visto o Cristo do Senhor. Pois a palavra de Deus, ela é bem clara, no capítulo 14, versículo de número 26, do livro de 1 Coríntios, Paulo fala que quando nós estamos reunidos, um tem salmos, outro tem cânticos, outro tem revelação, faça tudo para a edificação da igreja, pois tudo isso é feito para a edificação da igreja. Então ele cita isso no capítulo de número 14, e no capítulo de número 12, ele diz que há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, tá? Mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações,
mas o Deus opera tudo em todos. Ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala sobre o Senhor, que é Jesus, no versículo 4, e no 5 ele fala sobre o Deus Todo-Poderoso, no 6. Pois ele fala, a uns é dada a palavra da sabedoria, que é a revelação, a outros, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência, que é uma revelação. Então, a palavra de Deus, ela é recheada. Você vê o recheio dela, que se expande de uma forma tão poderosa e tão gloriosa. E a outros é dado discernimento de espírito, que é a revelação, é o dom do conhecimento, que a Bíblia revela, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, e o discernimento de espírito, que é os dons de revelação. E Deus está pronto para usar. Por isso que Paulo, lá no capítulo 16 de Atos, quando aquela mulher dizia verdadeiramente esse homem é homem de Deus, Paulo disse, expulsou aquele demônio, mandou calar, sai dela, e o diabo saiu, e ela nunca mais adivinhou. Pois é, certo. Agora você veja bem, que ele não iria morrer, era uma promessa. E pelo Espírito Santo, não precisou usar celular, meios de comunicações. Ó, eu vou indo para o templo tal hora, tal, nós vamos se encontrar lá. Mas a Bíblia diz que pelo Espírito Santo ele foi ao templo quando os pais do menino Jesus levou para ser apresentado como procedia os regulamentos segundo a lei mosaica. A Bíblia diz que ele foi movido por Deus para ir ao templo. Amados, quando nós vamos para o templo movido por nós mesmos, vai nos trazer enfado, vai nos trazer cansaço, vai trazer muita coisa, porque fomos movidos por nós mesmos. Quando as pessoas são movidas para ir ao templo, porque alguém convidou, ou eu vou lá para não desfazer do meu amigo, não desfazer do meu parente, não desfazer do meu vizinho, é uma coisa. Agora, quando você é movido pelo Espírito Santo para vir ao templo, a história é outra. Você tem prazer de ouvir a palavra, você tem prazer de louvar, você tem prazer de estar na presença de Deus, você não se importa com o horário, não se importa com o momento, porque o prazer que você tem é grande. Você foi movido pelo Espírito Santo para estar na igreja, adorando e bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre. Então o seu prazer é outro, pois Deus tinha promessa, mas ele teria que estar no lugar, e o lugar para que a promessa viesse cumprir na vida dele era estar dentro do templo. E era o que ele mais fazia, era estar dentro do templo. Não só ele, como Zacarias, como Isabel, Maria, e também como Ana da tribo de Feniel. Pois a Bíblia relata que pelo Espírito Santo levou ele ao templo. Quantas pessoas que são levadas ao templo, muitas vezes por ameaça, muitas vezes vai ao templo porque tem medo de ir para o inferno, não porque tem prazer, não porque foi movido pelo Espírito Santo, não porque o Espírito de Deus moveu e levou ele, não, ele simplesmente vai porque tem medo de ir para o inferno. Mas não, a Bíblia diz que Simeão foi movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo moveu dentro dele e levou ele para o templo, justamente na hora que os pais de Jesus iriam chegar com o menino para apresentar ao Senhor.
pois ele chegou no lugar certo, na hora certa. Se tivesse algum celular ou alguém tivesse notificado, a tal dia vai ter assim, você vai lá, vamos apresentar. Não, a Bíblia diz que ele foi, pelo Espírito Santo, foi para o templo. E quando chegou lá, se deparou com Maria, José e o menino Jesus. Você já imaginou que alegria? Por isto, quando alguém é movido pelo Espírito Santo e ele vem a um templo para ouvir a palavra, você pode ter certeza que este alguém vai se deparar com Jesus, com Cristo, o Cristo ressurreto. Mas quando você vem movido por você mesmo, você consegue ver as coisas erradas, as falhas que tem, a roupa que aquele vestiu, o sapato que aquele um vestiu, ou o terno, seja o que for. Por quê? Porque você vem movido por você mesmo. Agora, quando você é movido por Deus, uma pequena palavra enche a sua alma, um louvor simples, o seu coração se alegra, um testemunho que alguém venha dar, enche o seu coração de prazer. Por quê? Porque você veio para o templo movido pelo Espírito Santo. Pois a Bíblia relata que ele tomou o menino em seus braços. A Bíblia relata isso. Ele tomou o menino em seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque o teu servo viu a tua salvação. Pode despedir, porque agora cumpriu na minha vida. Promessas de Deus só cumpre na vida do homem quando o homem está na vontade de Deus, na vontade do Espírito Santo. Porque se não tiver, esqueça. Quem tem promessa não morre, morre se não estiver dentro da vontade de Deus, de acordo. Olha aqui, essa passagem é bem clara. Se não estiver dentro da vontade de Deus, morre. Mas se estiver dentro da vontade de Deus, Deus ele cumpre a sua palavra, porque ele é Deus, ele é poderoso e ele vai cumprir. Por isso, amados, que você possa refletir esta mensagem, esta palavra, fica aí a todos vocês esta palavra, que o Espírito Santo de Deus ele possa trabalhar no seu viver cada dia mais. Mas uma coisa é certa, que você tome uma posição na sua vida, como tinha esse homem em Jerusalém. Um homem que era justo, temente a Deus, e o Espírito Santo estava sobre ele, e ele esperava a consolação de Israel. E Deus fez a promessa. Foi revelado pelo Espírito Santo que ele não iria morrer sem primeiro ver Jesus, pois ele viu Jesus para que a promessa cumprisse na vida dele. Deus abençoe você grandemente pelo Espírito Santo. Amém.